Fala aí, rapaziada, beleza? Tranquilo? Cara, sejam muito bem-vindos a esse podcast maravilhoso aqui, o primeiro episódio do nosso podcast Insight aqui do nosso YouTube. Cara, eu tô aqui com o meu amigo Ian e a gente vai desenvolver uma coisa. Se apresenta aí, mano. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olha, só vou dizer uma coisa pra ti, Lucas. Vai ser épico, vai ser épico. Vai ter muita coisa boa aqui. A gente vai largar tópicos, olha, de revolucionar. O insight vai ser... Nem te Profundo. conto. Deus, beleza. Cara, seguinte, ó, galera. A gente hoje vai fazer uma coisa bem diferente do que a gente jamais fez. Primeiro, eu quero só apresentar esse projeto do Insight aqui, beleza? Que é um podcast voltado para nós jovens empreendedores, jovens que querem fazer, que querem trazer, agregar valor pro mundo. E cara, a gente é um eterno aprendiz. E como a gente é eterno aprendiz, a gente resolveu fazer o primeiro episódio do nosso podcast do tema Como Aprender. Como aprender? Que coisa louca, né, Ian? Como aprender? Não, eu vou te contar. Depois de todo esse caminho que a gente tá rodando até agora, né, Lucas? Eu acho que o como aprender é a coisa que mais impacta na gente, porque tem, assim, ó, é um universo de coisas. Tem tantas coisas nessa parte do como aprender, porque daí o cara, ele percebe que não é assim, que não é que nem o cara tá na escola. Ele tem que dar a própria iniciativa, entendeu? Então, o como aprender, ele é fundamental pra vida inteira. A hora que tu aprende, cara, o como aprender, a hora que tu aprende o como aprender, tu vai começar a se destacar. Vou ser bem sincero, tu vai começar a se destacar. Vai começar, enfim, tu vai conseguir aprender aqui, galera. Eu quero falar uma coisa pra vocês, que é o seguinte, a gente vai desenvolver uma coisa que você pode usar pra sua vida em qualquer tipo de ocasião de aprendizado. Ou seja, cara, se você quer fazer um concurso, vai servir pra você isso aqui, beleza? Vai servir também se você souber pegar os pontos fixos que a gente traz aqui de como aprender. Cara, isso vai ser muito interessante. E só pra falar que a gente tem um pouco de autoridade nesse assunto, né? Porque, enfim, a gente estuda muito, a gente já desenvolveu habilidades em soft e hard skills que são muito exclusivas. E, meu, a gente tá aqui pra trazer valor, beleza? Então vamos começar então. Eu quero que você comece aí, Ian. Começa aí que... Puxa aí, Tá, o barco. beleza, então. Olha, só pra começar a brincadeira aqui, só pra dar uma ativada, eu separei umas perguntas, tá? Que a gente vai largar aí e a gente vai começar a desenvolver, tá bom? Vou Beleza, largar aí beleza. e a gente vai desenvolvendo. Primeiro, cara, a questão de todas mesmo, é o quero aprender. Quero aprender. Essa frase, cara, ela é tão marcante porque é ela que dá início a tudo, certo? Ah, quero aprender a tocar violão, quero aprender a andar de bicicleta. Tranquilo? Uhum, sim, sim. Tá, eu vou te dizer o meu ponto de vista daqui, tá bom? Eu vou Beleza. começar com o violão, porque é uma coisa que todo mundo, assim, acredito que todo mundo tem esse negócio de eu quero aprender violão, assim, ou pelo menos já passou na cabeça, sabe? Então, Uhum. há muito tempo atrás, quando eu tava começando aí, nos primórdios do meu violãozinho ali, eu tinha necessidade. Aí já vem um ponto, a necessidade. Eu tinha necessidade de aprender violão, porque eu tinha que tocar na igreja, no caso, tá bom? Daí eu, tenho que aprender a tocar violão, porque eu tenho que fazer parte, eu tenho que ajudar e tal, tal, tal. Daí veio da necessidade. A necessidade, ela gerou uma vontade em mim, entendeu? Eu queria, eu realmente estava ali pra querer. Eu não fui, ninguém me obrigou a nada, eu fui voltado pra isso. Então, eu acredito que quando a gente cria uma necessidade, uma certa ânsia pra isso já dá aquele gás na gente, sabe? Uhum. Então, eu vou largando assim, vamos desenvolvendo, vamos ver o que vai sair daí. Vamos lá, vamos lá. Olha só, pela necessidade, como tu falou aqui, eu também concordo que em casos a gente desenvolve uma habilidade, a gente quer aprender alguma coisa Uhum. por necessidade. Por exemplo, eu queria passar no colégio militar, então eu necessitava aprender português e aprender matemática e redação também, entendeu? Eu tinha que aprender todos esses tópicos aí pra conseguir fazer uma boa prova, senão eu não ia passar, entendeu? Também foi no design. Porque, pô, eu precisava aprender algum programa que eu pudesse utilizar para manipular imagens, para construir imagens atraentes, e eu precisava fazer esse tipo de coisa. Então também foi por necessidade. Por quê? Porque eu queria aquilo. Então, o nosso querer pode vir da necessidade, e isso é muito interessante, cara. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Pois é, cara, é o que eu tô te dizendo. A necessidade, ela gera aquela ânsia que eu te falei, né? E como tu acabou de falar, que tu tinha que passar no colégio militar. Tu botou aquilo na tua cabeça como uma espécie de missão. E daí que vem. Exatamente. A missão. A missão, ela é aquele negócio importante. Quando a gente é criança, cara, quando a gente brincava de missão, era aquele negócio de assim, ó. Eu tô com uma coisa assim na cabeça, eu tenho que atravessar a rua lá, porque lá
meus amigos e eu estamos brincando tal de polícia e ladrão, minha missão é capturar aquele cara. Tu dá o teu sangue pra pegar o cara, meu. Tu dá o teu sangue. Não, eu vou pegar ele, eu vou pegar Verdade. ele. É aquele negócio, tu tem que despertar o teu espírito, sabe? Aqui, então, a gente conclui que pra aprender alguma coisa é muito mais fácil se tu tiver um propósito em cima daquilo. Ou seja, primeiro tu pegar o propósito, primeiro tu ter o propósito, depois tu vê como tu vai conseguir aquilo. Por exemplo, Lucas, eu quero aprender design gráfico, porque eu quero fazer... Design gráfico eu não vou falar em geral, mas eu quero fazer esses posts aqui e tal, dessas marcas muito boas. Como é que eu faço isso? Então, eu ganho um espírito de fazer isso. Nossa, eu quero fazer isso. Eu quero aprender a editar vídeo pro YouTube. Eu quero aprender a editar vídeo pro YouTube porque eu quero ser um YouTuber. Isso é um propósito. Isso é um propósito. Então, a partir do momento que a gente engata um propósito, ele vira o nosso combustível para aprender alguma coisa. Então a gente desenvolve um propósito também, é o nosso porquê. E cara, o porquê, ele é fundamental para qualquer tipo de aprendizado que tu queira fazer. Porque tu pode desanimar no meio do caminho. E eu quero aqui trazer eu organizei aqui alguns que eu considero não passos, assim, uma fórmula mágica de como aprender, mas já que a gente já tá falando desse negócio do porquê aprender, o porquê daquele aprendizado, cara, vai ser muito interessante eu falar isso agora e eu vou puxar aqui, beleza? Não, Então, pode assim, ó. puxar, porque esse aí também já é o meu segundo tópico, cara. Tu nem ia acreditar. Vamos lá então. Cara, eu suponho que a primeira coisa que eu coloquei aqui, a gente tá falando a mesma coisa, a gente não se comunicou antes do que a gente ia Não, falar. não, não, a gente não se comunicou. Mas Cada um fez o seu aqui, vamos ver. exatamente. Mas, cara, a primeira coisa que você precisa definir é definir o que você quer e saber o nível que você vai precisar dispor para aprender aquilo. Então, se você aprender o que você quer pelo que você quer, você vai analisar um nível de quanto tempo vai demandar, de quanta... porque assim, ó, depende de cada aprendizado, você precisa dispor de muitas coisas. Por exemplo, quando eu passei no concurso, eu tive que me dispor de tempo, eu tive que me dispor de muita coisa, beleza? Tive que me dispor de muita coisa. Mas tem vários tipos de aprendizado. Você pode aprender, sei lá, linguagem corporal em um curso de, sei lá, 2 horas, 3 horas. Você pode aprender design em um curso de 20 horas. Só que eu tive que, sei lá, tipo, no concurso, quando eu tive que passar a estudar todo dia, por um ano praticamente, entendeu? Então não tem muito esse negócio. Você precisa analisar o que você quer aprender. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é definir qual habilidade você quer, o que você quer desenvolver em si mesmo, por que você quer desenvolver aquilo em si mesmo, porque isso vai ser fundamental, é o que a gente estava falando agora do propósito, e também saber o nível que vai exigir para você conseguir aquilo. Porque assim você já vai ter uma noção do que você vai precisar dispor. Porque, cara, quando você chega lá no próximo nível de começar a aprender, de começar a estudar, de começar a aplicar, cara, você vai desanimar, você pode desanimar. Então você já tem que saber o que você vai ter que dispor. Entendeu? Você já vai ter que saber. Ah, eu quero passar num concurso. Ah, eu quero... Só, cara, você vai ter que dispor tempo. Muito tempo. Entendeu? Ah, eu quero aprender design. Você também vai ter que dispor tempo para estudar, para aplicar. Nada vem do céu. Pois é, Lucas, um ponto importante que eu queria tocar, que tu me largou agora, um insight muito, muito louco, cara, é o seguinte. Digamos que o teu aprendizado, o nível que tu quer chegar é uma montanha, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar uma montanha aqui, aí tu imagina uma montanha. E agora tu pensa o seguinte, dependendo do que tu quer, tu não vai precisar subir a montanha inteira, entendeu? Tu só vai precisar chegar até determinada parte dela. Eu quero aprender a editar vídeo, ok? Mas por que é que tu quer aprender a editar vídeo? Porque eu tenho que editar um vídeo de escola. Daí já é uma coisa totalmente diferente. Por quê? Um vídeo de escola tu tem que entregar um trabalho, uma coisa assim. Então digamos que tu sobe assim, ó, só ali na rasinha da montanha. Tu pega ali, dá uma olhadinha, tu consegue ver um mato, umas arvorezinhas e tal. Mas agora tu fala o seguinte, não, cara, eu quero aprender a editar vídeo porque eu quero chegar em Hollywood, eu quero ser um editor de Hollywood. Aí, irmão, tu vai ter que pegar, subir lá em cima da montanha, botar uma escada, fazer umas torres lá pra cima e ainda fazer mais uma voltinha. Entendeu? É. Mas olha só o que é que tu vai ter também. Tu vai conseguir ver o mundo de lá, tá? Tu vai conseguir ver o mundo. Tu vai ter uma visão tão ampla que quando tu olhar alguém lá embaixo, tu vai falar o seguinte, cara, eu já estive lá. Eu já estive naquele lugar lá e eu sei que para chegar até aqui, eu tive que aprender várias skills, eu tive que me desenvolver como um total. Uhum. Então, no meio desse caminho, tu percebe uma coisa, cara, que quando tu se dá o corpo, tu dá a tua alma pra te aprender uma coisa, mas tipo, não diria uma habilidade essencial, mas eu diria algo que te complete, tá bom? Algo que te complete. Uhum. Porque
quando a gente fala de empreendedorismo, desse ramo aí, tudo que tu vai aprender, tu vai aplicar na tua vida. Tu não vai aplicar necessariamente em nada específico. Quando tu lê um livro, tu pega o quê? Tu pega modos de vida, tu pega como viver, tu pega aquele negócio assim, ó, que vai te adicionar. Não é só uma habilidade. Tu molda o teu ser enquanto tu lê, tu entende? Uhum. É isso que eu tô tentando falar. Então, por isso que eu comparei com uma montanha, porque quanto mais tu subir, melhor vai ser pra ti. Mas também, lembra que tu tá de pé descalço, cara. Tu vai subir e vai machucar teus pés. Vai doer, não tem. Tu vai chorar no meio do caminho, não adianta. Vai doer, exatamente. Vai doer, Cara, vai. olha só, o que tu falou agora de que da montanha e tal, foi uma comparação muito excelente com o nível que vai exigir do que você quer. Pô, se você quer aprender a editar um vídeo para um colégio, cara, você pode, sei lá, ver um vídeo lá, como editar vídeo para colégio, ou sei lá, aprender a fazer corte e botar legenda ali. É totalmente diferente de tu ter uma posse de tantas skills, de tu aprender a fazer animação, de tu conseguir aplicar um color grading, de tu conseguir aplicar várias coisas em um vídeo só, ou seja, cara, bem diferente os níveis que você quer. No empreendedorismo isso é muito comum. Por quê? Porque o empreendedor, ele não é o cara super mega blaster foda em marketing, super mega blaster foda em venda, super mega blaster foda em contabilidade, super mega blaster em jurídico. Não, o empreendedor é aquele cara que entende de todos os quesitos, ele pega sempre insights e se junta das melhores pessoas em volta de si para conseguir captar todos esses insights e tá com as melhores pessoas, né? Isso é bem interessante, isso é bem legal. Então, tá aí a primeira coisa, define qual habilidade você quer e saiba o nível, né? O que vai exigir para você. Se você quer aprender isso, sei lá, pra fazer um trabalhinho que não vai exigir muita coisa, ou se você quer ser o melhor naquilo, ou se você quer ser, enfim, algo maior naquilo, beleza? Então, essa é a primeira. Vamos pro segundo, então? Ou tem mais alguma coisa pra acrescentar? Vamos lá, vamos pro segundo, então. Cara, aqui eu coloquei também uma coisa muito interessante. 2. Procure pessoas que possuem aquele conhecimento. Por que fazer isso? Tá? Por que fazer isso? Eu vou deixar tu falar isso do erro necessário e do erro burro. Esse aí tu conhece. Não. Eu posso até citar o grande, né? O grande. O grande Breno Perrucho. Um cara que, ó, sinceramente, até hoje, desde que eu conheci ele até hoje, esse cara me adicionou tanto, cara. Ele me adicionou tanto que, olha, Deus o livre, nem te conto. O cara é uma máquina de conteúdo. Recomendo pra vocês. Então tem a questão do erro necessário e o erro burro. O que é o erro necessário e o erro burro? Pessoal, eu vou explicar pra vocês de um jeito que eu acredito que seja como o Breno me explicou, tá bom? Vamos começar pelo erro burro. O erro burro. A questão do erro burro é o seguinte, é tu tentar, com as palavras do Breno, é tu tentar reinventar a roda. Entendeu? Tentar reinventar a roda. O porquê de tentar reinventar a roda? Tu tá tentando fazer uma coisa que alguém já fez antes. Tá, ok, até esse ponto. A questão é, tu tá tentando fazer desde o zero, cara. E quando alguém já fez antes, tu não precisa fazer desde o zero. Tu não precisa te lixar que nem essa pessoa. Porque senão, o esforço dela às vezes também vai em vão. Porque se ela teve que se lixar, ela tava na fronteira do conhecimento ali. Então se ela teve que se lixar, ela já andou um caminho inteiro. Então por que tu também quer andar o mesmo caminho? Por que tu só não pega o seguinte? Cara, eu agradeço pelo caminho que tu fez e eu vou utilizar dele também, entendeu? Não precisa cortar o mato tudo de novo. Vai pelo caminho do cara, ele já deixou pronto. A questão é, leia, aprenda. Assim tu evita o erro burro. O erro burro é tentar repetir uma coisa que alguém já fez, cometendo os mesmos erros. Exatamente. E olha só, outra coisa. Também, Lucas, mas, Ian, mas nossa, o erro burro então, tipo, eu nunca vou conseguir inovar em alguma coisa? Não necessariamente, não é isso que a gente tá querendo passar. O que a gente tá querendo passar é que, cara, se alguém tá muito na tua frente em alguma coisa, vai seguindo o caminho dessa pessoa, vai seguindo o caminho, pô, ela errou nisso aqui, ela errou naquilo ali e tal, por exemplo, ela agiu de uma certa maneira em uma certa ocasião, enfim, cara, você tem muita, eu já vou falar das maneiras como você pode aprender isso aí, mas você pode inovar também, por exemplo, você tá seguindo lá os erros que ela cometeu, tal, e não é de uma pessoa só, pode ser de várias pessoas, assim você vai se munir de tanto insight, de tanta coisa boa, cara, que a chance de errar vai diminuir muito, beleza? A chance de errar vai diminuir muito. E, cara, você pode inovar também. Porque ao momento que você vai ficando bom naquilo, que você vai dominando aquilo, que você vai tendo visão de mundo que essa pessoa possui, você
vai pegando a parada de agora eu sou o inovador, entendeu? Agora eu vou seguir pra esse lado aqui, eu vou abrir outros caminhos e vou testando um por um. E aí o que que você vai ser? Você vai ser um gigante, que aí a outra pessoa que tá começando vai seguir o seu caminho, beleza? É isso, é assim que funciona. Agora vamos pro erro necessário. Só deixa eu puxar um ganchinho aqui, que agora tu falou e que eu gostaria de acrescentar Beleza, aqui, tá bom? beleza, Antes de beleza, chegar ali beleza. no erro necessário. A questão é o seguinte, quando tu largou na inovação, vamos falar então do grande inovador do nosso século, tá? Steve Jobs. Então, vamos falar do Steve Jobs. O cara que foi considerado, assim, que eu admiro, assim, muito. Steve Jobs, pra mim, é um cara que realmente mudou a visão de todo mundo. E vamos falar então do grande lançamento de 2007, né, o iPhone. O que foi o iPhone? Ele na apresentação dele, para quem não viu, recomendo que vejam, ele na apresentação dele falou o seguinte: nós temos 3 novos produtos, tá? 3 novos produtos. Nós temos uma câmera, que ela tem alta qualidade e tudo mais, bababi, bababá. Nós temos um aparelho que conecta com Wi-Fi e não sei o que, não sei o que. E nós temos, se eu não me engano, o terceiro era Navegador, não, telefone. não, se eu não me engano, era um aparelho de música também, né? Porque quando eu falo do Wi-Fi, também se incrementa nessa Ah, parte aí. tá. E daí ele falou o seguinte: nós temos 3 novos produtos. E o pessoal aplaudiu e não sei o que, e sei que lá. E depois ele falou o seguinte: não, quando eu falo de todas essas coisas inovadoras, eu não falo de 3 novos produtos. Eu falo de um produto só. E daí todo mundo foi à loucura, meu. Aquilo coisa, cara, foi a coisa mais linda de ver, foi a coisa mais linda de ver. E ele trouxe uma coisa totalmente diferente do que já havia existido antes, porque os telefones na época eram o quê? Tinha o quê? 50 botões os telefones. O cara fez o telefone com um botão Não, apenas. te mete com o galo velho, cara. Mas o que eu tô falando é o seguinte, ele não reinventou a roda. Pra pensar, ele pegou uma coisa que já existia, que era a câmera, pegou uma coisa que já existia, que ele mesmo tinha criado, mas ele reusou, que era um aparelho de tocar música, e pegou um aparelho que navegava na internet, que na época, no caso, eram os computadores, que ele também inventou. de certo modo, com o Macintosh. Então ele pegou e juntou os três. O que ele fez foi uma junção, ele não criou nada a partir do zero, entendeu? Ele não pegou e fez célula por célula, fez átomo por átomo. Não, ele juntou ideias. Que nem eu e o Lucas gostamos de brincar também da caneta ketchup. Cara, caneta ketchup é uma ideia inovadora. Mas agora vamos pro erro necessário. Erro necessário. O que é o erro necessário, meu galo? O erro necessário, ele é quando tu tá ali, ó, atuando na fronteira do conhecimento, segundo as palavras de Breno Perroche, tu tá atuando na fronteira do conhecimento, e daí sim que é necessário errar. Porque daí tu é a primeira pessoa que tá fazendo aquilo. Ninguém antes tinha feito. Tu tá ali inovando, entendeu? Então, quando tu pega e bate no erro necessário, sim, é preciso errar, e naquele momento, daí sim é o momento que dá pra dizer, cara, eu tô mais o momento que eu tô mais aprendendo é aqui, tá? O erro necessário, como ele próprio diz, é necessário. Não tem o que É o fazer. momento que você tá validando a ideia também, né? É o Com momento que certeza, você com tá certeza. validando a ideia. Exatamente. Olha só, eu tava pensando numa coisa. Cara, olha só. A maioria das coisas que foi construído em nossa volta, na verdade, tudo que foi construído em nossa volta, foi construído por erros necessários. Porque imagina, sei lá, 1000 anos atrás e tal, coisas que não existiam naquela época e o ser humano começou a aprender, querer inovar, e, sei lá, trouxe o computador, por exemplo, trouxe o mouse, trouxe. Cara, não foi de primeira, é óbvio que não foi de primeira. Entendeu? Então eles tiveram que testar. E eles, cara, eles percorreram todo o caminho de construir um produto. Entendeu? Todo o caminho de construir um produto. Desde quando o ser humano acendeu a primeira fogueira até hoje, cara. Até hoje. Então a gente é englobado de vários erros necessários em que as inovações foram caminhando, só que a gente é privilegiado que a gente nasceu nessa geração que tem tudo, praticamente, entendeu? Tudo, Pois é. tem tudo praticamente. Claro que não é praticamente porque tem muita inovação ainda pra existir, entendeu? Muita inovação ainda pra existir. Então, cara, a gente fica olhando pro lado, novas empresas criando novos produtos, errando necessariamente naquele tipo de inovação. Só que, cara, se você quer pegar alguma habilidade, sei lá, tipo, eu quero aprender design, sacou? Tipo, cara, o erro burro é você pegar e querer. O erro burro é você querer ir sozinho na parada, entendeu? Você querer ir sozinho na parada. Ah, eu vou pegar o Photoshop aqui, vou aprender solo. Cara, não precisa fazer isso, porque tem vários tipos de conteúdo que eu vou falar agora, beleza? Eu vou falar agora. Cara, por que eu falei procure pessoas que possuem o conhecimento? Porque o conhecimento é movido por pessoas. Pessoas
fazem o conhecimento. Pessoas ganham conhecimento e pessoas repassam conhecimento. Beleza? E como que a gente consegue se conectar a pessoas que têm o conhecimento daquela habilidade que a gente quer? Cara, tem várias maneiras. Primeiro, consultoria. Segundo, curso online. Terceiro, livros. 4, faculdade. Cara, tem várias maneiras assim. Eu não vou conseguir. Podcast também. Enfim, várias maneiras. Então, nossa, Lucas, eu não tenho dinheiro pra pagar uma consultoria de, sei lá, eu quero aprender design, então eu não tenho dinheiro pra pagar uma consultoria de 10 mil reais de um cara pro em design. Beleza, cara, pode comprar um curso online que tem muito no mercado. Se você vai pesquisar na Udemy, você vai encontrar por 25 reais, 30 reais um curso. Ah, Lucas, mas não é o melhor curso. Cara, lá tem o conteúdo organizado que você pelo menos pode começar. Você pelo menos pode começar a fazer. Terceiro, livros. Cara, livros é a maior fonte de conhecimento do mundo, beleza? É a maior fonte de conhecimento do mundo. Os livros, o conhecimento está nos livros. Os livros é a oportunidade de você conseguir se conectar a pessoas de alto nível mental, alto nível amplo, alta visão holística, né? Então, pô, você quer se conectar, por exemplo, você quer aprender mais sobre a história do Elon Musk, você tem a biografia do Elon Musk, você quer aprender a ser rico, por exemplo, cara, tem um livro muito interessante dos Segredos da Mente Milionária, de Harvey Aker, que também foi milionário, e ele explica muita coisa nesse livro aqui, que traz muitos conceitos, muitos insights que podem ser aplicados. Então, os livros, eles são, na minha opinião, a principal fonte de conhecimento humano, beleza? A principal fonte de conhecimento. Você quer conhecimento de alguma coisa, cara, pega um livro. Um livro custa o quê? 40, 50 reais, 80, depende do tipo de livro, mas, cara, vale muito a pena. Isso quando não tem já o e-book, o e-book disponível. O e-book ou audiobook, né, parceiro? Audiobook, que também não, é uma das maravilhas. E a quarta maneira também, eu só vou concluir aqui, a quarta maneira que você pode consumir o conteúdo também é por uma faculdade, por exemplo, entendeu? Se você quer fazer uma faculdade de alguma coisa, cara, é uma outra maneira de produzir conteúdo. É claro, varia muito de pessoa para pessoa. Ah, Lucas, eu sou contra a faculdade, eu não quero fazer faculdade, não sei o quê. Cara, varia muito do que você quer aprender, varia muito se é isso que você quer pra vida. Mas enfim, isso dá outro, isso aí dá outro podcast. Isso aí dá outro podcast. Mas essas maneiras que eu acabei de falar, você tem que procurar a melhor que se enquadra na sua vida agora. Por exemplo, Ian, se tu quisesse aprender a editar vídeo, o que tu fez pra aprender a editar vídeo? Cara, como eu disse no comecinho, eu criei a necessidade, tá? Pra aprender a editar vídeo, eu criei a necessidade. Então, a partir da necessidade, o que eu fui? Eu fui de atrás, cara. Eu fui de atrás. Isso me criou um gás, eu fui de atrás. Daí eu fui a pesquisa de curso e tudo mais. Na época, coincidentemente, cara, na época eu tinha tirado uns pila ali, que eu tinha trabalhado num canto ali, tinha feito uns bicos. E daí eu tinha tirado os pila e comprei um curso. Comprei o curso, e o curso, assim, ele não diria que ele é o curso completo, assim, como tu disse mesmo. Ele era um curso que mostrava tudo que tinha no software, né, de modo básico, e que me ensinava. A partir dali, cara, era eu e o mundo, entendeu? Era eu ir de atrás, eu que tinha que pesquisar o que eu queria em específico. Ah, quero fazer um efeito ali, tal. Pesquisava preset, efeito, plugin. Cara, o negócio é assim, tu pega a onda e depois tu surfa, entendeu? Tu te vira, irmão, tu te vira. Exatamente, aí tu pegou, tu não quis se atirar de longe, assim, eu vou pegar o Premiere aqui, eu vou começar a editar um vídeo, vou aprender sozinho, não sei o que, não sei o que. Cara, você vai errar tantas vezes, você vai errar. Cara, não vale a pena perder todo esse tempo. Você tá perdendo tempo de atividade, você tá perdendo dinheiro, você tá perdendo muita coisa quando você tá querendo aprender um negócio sozinho só porque você não quer, sei lá, pagar um curso de 25 reais, pagar um livro de 40 reais. Sacou? Cara, vê vídeos no YouTube até, vê vídeos no YouTube, de graça. Você tá perdendo muito tempo. Então, é um erro burro sim, porque pessoas já trilharam o caminho, pessoas já são profissionais em Premiere, e tem pessoas ensinando a mexer no Premiere, ensinando a usar o Photoshop, ensinando a programar, ensinando a fazer qualquer tipo de coisa. Então, cara, a gente tem que se munir de pessoas. Pessoas movem o conhecimento e pessoas também repassam o conhecimento. Então, a gente tem que se munir de conhecimento humano, beleza? A gente tem que aprender com pessoas. Então eu gostaria já, Lucas, de puxar um gancho, tá? Gostaria de puxar um gancho que tu falou sobre os livros, né? Cara, ele tinha falado sobre os livros ali e também tinha puxado sobre falar com pessoas do ramo. Há poucos dias eu consegui
criar uma experiência que inclui os dois. E o que era essa experiência? Tenha uma estante de livros. Ao longo da tua trilhada e caminho e tudo mais de desenvolvimento, porque ao longo do tempo tu vai te desenvolvendo para te tornar o que tu quer, né? Então, ao longo desse caminho, tu vai comprando as tuas coisas, tu vai adquirindo teus bens e tudo mais. E daí eu já tô fazendo uma estantezinha de livros, né? Daí eu fui ali criando a minha estantezinha, ganhei alguns, comprei outros e fui montando com o meu gosto, com o meu gosto. Livros que eu acredito que vão me acrescentar e vão me tornar maior do que eu sou hoje. E daí, um certo dia, um conhecido meu veio aqui em casa, eu não conhecia ele muito bem, como eu disse, era só um conhecido, ele veio aqui em casa e olhou minha estante. Então, a partir dali já começou a sair um network, já começamos a, cara, tu lê esse livro? Eu leio, sim, bah, cara, esse livro é muito bom e não sei o que e tal, eu conheço esse aqui. Daí daqui a pouco a gente já tava falando de quê? De YouTube, porque a gente migrou de um assunto para outro através dos livros, entendeu? Então, a tua estante de livro, o que ela é? A tua estante do livro, ela é meio que o teu portfólio pessoal. Aquele portfólio físico que tu tem na tua vida, entendeu? Tu tem na tua vida. Então, livros são assim, ó, como tu mesmo disse, Lucas, livros são a ferramenta mais importante, eu acredito. Ferramenta mais importante. Ali tá todo tipo de conhecimento, cara, que é intrínseco pra nossa sociedade, enfim, move montanhas. Então, beleza, posso ir pro próximo tópico, então? Eu gostaria de puxar o próximo. Tá, puxa aí, então, puxa aí, então. Era só pra encerrar o terceiro passo. Terceiro Não, passo. então fica à vontade, fica à Vamos lá, vontade. vamos lá. Seguinte, ó. Aqui vai. Você lembra que eu falei do porquê? O porquê era importante. Por que o propósito é importante? Porque o terceiro é exatamente isso. Mantenha a constância e não desanime. É muito fácil se desanimar, só que aí sim, aí que o propósito de você aprender aquilo que vai te segurar, né? Porque, pô, às vezes pode estar demandando tempo, você não tá gostando, enfim, cara, então aqui tá o propósito, aqui você tem que ficar muito focado. Ó, eu quero aprender a editar vídeo porque eu quero fazer um vídeo pro colégio. Eu quero aprender a fazer design porque eu quero vender meu design. Eu quero aprender, sei lá, eu quero aprender matemática porque eu quero passar no concurso. É exatamente esse tipo de coisa, esse tipo de mentalidade, esse tipo de mindset que a gente tem que desenvolver, que o nosso propósito tem que ser maior que as nossas desculpas. Então, os nossos porquês têm que ser maiores que as desculpas. Frase do Perrucho também, mas, cara, excelente. Excelente enquadramento. É aqui que se enquadra o porquê. Só pra te ter uma noção que esse homem aí, esse cara aí é um poço tão grande de conteúdo Jovens que, de olha, negócio. Jovens de negócio, galera. Pesquisa Jovens de Negócio, pra quem não conhece, vai lá que tem muito conteúdo pro excelente. resto da vida. Não, então, já que tu concluiu essa parte aí, super show de bola, cara. Vamos agora pro tópico que engloba tudo isso, tá? Beleza. Autodidata. É um deus ou não é? Ih, vamos lá. Lucas, as pessoas elas têm um certo preconceito com os autodidatas, que é o seguinte: esse cara é um Einstein, esse cara aí é um Stephen Hawking, esse cara aí é diferenciado, ele é um a cada 8 bilhões, entendeu? E não é bem assim, pessoal, não é bem assim. Autodidata, se tu pesquisar autodidata, pessoas famosas que foram autodidatas, tu vai encontrar lá Einstein e a gurizada. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Autodidata, ele não é esse deus que tu tá pensando, esse gênio que é. Autodidata é simplesmente, cara, tu ser um autodidata é simplesmente ser uma pessoa que aprende sozinha, tá? E o que é aprender sozinho? Aprender sozinho é tu dar a própria iniciativa de querer. É basicamente isso, entendeu? Aprender sozinho é tu ter tua própria iniciativa. A questão é que quando tu vai pra escola, alguém tá lá, tá sendo pago pra te ensinar. E necessariamente, tu não quer aquele assunto, estudar sobre aquele assunto. Ah, eu não gosto tanto de biologia. Ah, eu não quero saber de química hoje. Chega de matemática, não quero saber de português e tal. Inglês é muito chato. Cara, a partir daí tu já percebe uma coisa, que sendo assim, tu não te torna um autodidata, porque tu tá dependendo de alguém, tá? E o autodidata é aquele que aprende sozinho. Lembrando, fixa na cabeça, aprende sozinho. Tem gente que pensa o seguinte, cara, quem olha vídeo, quem olha curso não é autodidata. Isso está incorreto, guarde na cabeça, está incorreto. Mas Einstein não olhava, mas também na época dele não era bem assim, né, cara? É. na época dele não tinha YouTube. Não tinha informação a correr por 2 cliques, né? Cara, nós somos a geração em que a gente tem tanta informação que o nosso corpo não consegue absorver. Exatamente, cara, isso é muito verdade, entendeu? A gente tem que aprender a filtrar as informações também, porque é tanta informação que tem no Google, que tem no YouTube, que tem... Cara, tem informação de qualquer tipo de coisa, se você procurar,
você vai achar, você vai encontrar qualquer tipo de informação. Seja em formato livro, e-book, audiobook, cara, vai ter em todo lugar no YouTube e no Google. Então, outra coisa a gente tem que aprender a filtrar. A gente tem que aprender a filtrar. Pois é, esse aí é o ponto do foco, né? O ponto do foco. Mas vamos voltar ali pro autodidata. Tá, autodidata. Então, como eu vou me tornar um autodidata se tu tá falando que é tão fácil assim, Ian? Como é que eu vou me tornar um autodidata? Simples, cara. Primeiro, para te tornar um autodidata, tu tem que reconhecer que tu vai ter que tocar a procrastinação que existe no teu corpo pro outro lado do mundo, entendeu? Porque o autodidata, ele depende dele mesmo, e só dele mesmo. De mais ninguém, só dele mesmo. Dele e do despertador que acorda ele todo dia. Tá, Então, peraí. é por Então, aí. o autodidata é aquele cara lá que ele toma, ele é o autodidata significa ele toma a iniciativa. Ele não está em um lugar, ele não está em um lugar que ele é obrigado a tomar a iniciativa. É isso? Exatamente, exatamente. Beleza. Antes, eu já queria deixar bem claro, tá? Já queria deixar bem claro que autodidata, uma criança seria autodidata, tá? Uma criança, praticamente toda criança é autodidata. Ela vai pra escola, tá? Tudo bem, ali no segundo, terceiro ano, onde é que ela tá aprendendo a ler, ela vai pra escola e daí ela vê ali B mais A da Bá, B mais E da B, C mais A da K. Daí ele já entende, dá isso aí, não sei o quê. E a criança, ela tem essa essência que a gente falou. Ela tem essa essência profunda do curioso. Então, ela vai pra casa, ela vê um gibi, daí ela começa a ler. Tá, Bá, Baby, não sei o que, Mônica foi não sei aonde, tal. E ela começa a se interessar e começa a querer ler mais. E daí daqui a pouco ela já vai partir no momento que ela vê um ponto de interrogação. E ela não chegou nessa parte ainda. Ela pergunta pra mãe dela: "Mãe, o que é isso?" "Ah, é um ponto de interrogação, é quando fala de pergunta e não sei o que." Deu, entendeu? Já adicionou a ele. Ele teve a iniciativa de querer aprender. Exatamente, exatamente. E olha só, cara, tu acabou de falar, tu tocou uma coisa muito interessante agora, que da criança, cara. A criança sabe, tipo, cara, olha só, a gente nasceu com uma dádiva muito legal, uma habilidade muito legal. A gente nasce com essa habilidade. Essa habilidade tem um nome, você deve conhecer, você deve reclamar porque não tem, mas essa habilidade se chama criatividade. Criatividade. E cara, com o tempo, as pessoas ficam reclamando: Lucas, eu não tenho criatividade pra nada, eu não consigo ser criativo, eu não tenho esse dom, não sei o que, é um dom de pessoas exclusivas. Cara, a gente nasce com isso. Por quê? Porque quando a gente era criança, a gente era questionador, a gente, enfim, perguntava as coisas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Já viu aquelas crianças lá que os pais reclamam que elas são chatas? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas na Eu fui realidade, essa criança até o nono ano. aí, Até cara, hoje. até hoje. Aí, isso é uma pessoa questionadora, ela tende a ser criativa. Por quê? Porque ela quer procurar informação, ela quer pensar em formatos, ela pensa, ela sabe, ela é aberta ao conhecimento, ela não é uma pessoa fechada. Pessoas não criativas são aquelas pessoas que perderam essa habilidade ao longo do tempo. Beleza? Perderam. E por que perderam? Por causa da verticalização que fazem em cima do conhecimento, por causa dessas coisas como é que eu posso falar? Mas a criança perde a criatividade, a criança perde sabe aquela tesão por aprender alguma coisa, aquela tesão por aprender o Sim, porquê? sim. Porque ela vê que, nossa, não faz sentido isso, eu não vou aprender isso aqui, eu não quero, eu não vou questionar. A criança, de tantos pais ficarem falando, não fica perguntando por quê, esse tipo de coisa aí, Exatamente isso, a mano. escola também ajuda nisso aí, a escola também ajuda a não ficar questionando, porque eu, por exemplo, quando eu tava num outro colégio, se eu questionasse, o que aconteceria? Se eu ficasse questionando muito, o pessoal ia ficar reclamando. Lucas, por que tá questionando tanto? Mas, cara, questionar eu vou dizer assim, que é o símbolo da criatividade. Porque se tu questiona, cara, se tu questiona, é porque tu tá querendo aprender, é porque tu tá querendo ver de uma maneira diferente as coisas. Aí tu é um ser criativo. Tem uma visão holística e ampla. Inclusive, Lucas, eu tenho uma história sobre isso, bem curtinho, eu só vou deixar aqui, tá? Que quando eu tava ali pelo oitavo ano, eu peguei um livro de química que eu tinha em casa, e eu abri o livro e comecei a folhear, né, só pra dar uma olhadinha. Daí eu falei o seguinte: cara, eu vou decidir, eu vou ler esse livro. Claro que na época era um livro de 600 páginas, eu nunca tinha terminado um gibi direito. Daí eu peguei o livro e comecei a ler, daí eu aprendi umas coisinhas ali, aprendi sobre algumas fórmulas ali e tal, homogêneo, heterogêneo, e daí na aula de ciências, né, eu fui perguntar: ô professora, quando é que a gente vai chegar nessa matéria tal, de químicos aqui e tal? E daí ela falou: o que é que tu tá estudando isso, guri? A gente nem chegou aí ainda, por que tu não espera um pouco e não sei o que?
cara, o que que foi isso, meu? O que que foi isso? Tipo, ela falou de um jeito na sala toda que eu fiquei com vergonha, porque os meus colegas, eles ficaram me olhando, entendeu? Eles ficaram me olhando e ficaram falando assim, cara, o que que esse cara tá inventando moda? Já deixa a professora da aula que eu quero ir embora. É, Pegou isso aí, cara. esse tipo Pegou de isso aí. mindset aí mesmo. Não, cara, isso É um machuca, isso episódio que machuca, te isso deixa machuca mesmo. traumatizado no teu subconsciente de que questionar uma coisa é errada. Errada, exatamente, cara. Exatamente isso. E, meu, isso é muito triste, porque isso acontece direto. Isso acontece direto. As crianças ficam confundindo questionar com mal educação. E deixam de Exatamente. questionar. Se tornam vazias por dentro. Se tornam vazias e perdem a habilidade da criatividade. Aí o que que acontece? Depois ficam reclamando que não são criativas, só que na verdade perderam isso, e tem que recuperar. Claro, tem várias maneiras de recuperar e isso dá um outro podcast também. Não, isso dá outro podcast. Como ganhar do bloqueio criativo. Como ganhar do bloqueio criativo. Tem alguma coisa a complementar aqui que eu quero passar uns hacks pra galera? Não, claro. Então, a questão do autodidata é, não pense que autodidata é um deus. Ele tá desmistificado aqui nesse podcast. Tô dizendo, autodidata é simplesmente uma pessoa que toma a iniciativa de aprender e procura por todos os meios. Tem uma frase que eu gostaria de deixar já pra vocês, se torne o recurso que você não deseja utilizar. O que que é? Se torne um professor. O que que é se tornar um professor, cara? Aprenda aquilo de um jeito que tu consiga ensinar. Se tu consegue ensinar, é porque tu aprendeu, tá? Se tu consegue ensinar, é porque tu aprendeu. Exatamente. Isso é claro. Se tu consegue ensinar, é porque tu aprendeu. Se torne um professor, entendeu? Cara, toma iniciativa e vai com tudo. Mergulha Irmão, no mas assunto. aí que tá o negócio, né, cara? Por isso que a palavra autodidata, ela é tão, tipo, esfarrapiada, não sei o que e tal. Pela razão de que poucas pessoas são, porque poucas pessoas tomam a iniciativa de fazer aquilo. Tipo, uma parcela pequena da sociedade em que a gente vive hoje faz isso, né, cara? Toma a iniciativa de querer aprender alguma coisa e vai realmente aprender, né? Porque tem a diferença. Só que, cara, poucas pessoas fazem isso, e as pessoas que fazem são o quê? São deuses, são pessoas que Pois é. não se enquadram, são pessoas erradas, enfim. Aí ficam São os falando. aprovados. Exatamente, são os aprovados. Então, eu vou passar aqui agora três hacks que eu particularmente utilizo pra aprender as coisas. E tu vai te identificar muito, Ian, porque são coisas que tu faz também. Vamos ver então. Vamos ver qual é que vai sair. São coisas que eu não sabia há alguns meses atrás e, cara, estourou, entendeu? Uma só delas eu fazia já há algum tempo, mas duas aqui eu não sabia. Primeira, assista as coisas mais rápidas. Lucas, mas se eu assistir as coisas mais rápidas, eu não vou conseguir absorver as coisas. Isso é mentira, beleza? Isso é mentira. Por quê? Porque, cara, olha só, se você se acostumar a assistir as coisas mais rápidas, o seu canal auditivo vai estar treinado. Por que que você acha que você não vai conseguir absorver as coisas? Porque você nunca fez isso. Provavelmente você nunca fez isso. Ou se fez, se assustou com a velocidade. Blá, 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 entendeu? Claro que deve ter pessoas aqui que devem estar assistindo esse podcast aqui, devem estar escutando em 2x, 2,5x, enfim. Cara, assistir as coisas mais rápidas dá o quê? Se você for assistir um audiobook, por exemplo, em 1x, na minha visão particular, e eu acredito que na do Ia também, você vai dormir. Você não vai ter mais vontade de assistir aquilo, cara. Vai dar no sono, vai ficar tipo, nossa, que coisa chata, enjoado, eu já tô cansado de ficar aqui. Mas se você assistir em 1.20x, 1.5x, cara, já vai dar uma baita melhorada e você vai ficar mais focado. É exatamente, ou assistir Esse mais ponto rápido, aí você mesmo, fica mais esse focado. ponto. Esse ponto é o principal. Não, isso até porque quando a informação tá saindo mais rápida, o teu cérebro ele tem que fazer uma força a mais pra tentar entender o que tá vindo, entendeu? Então é por isso que tu fica Exato. mais focado. Inclusive, já queria deixar aqui pra vocês, tá? Video Speed Controller. Esse é o nome da extensão que vocês podem usar pra acelerar qualquer vídeo, caso, sei lá, tu entre num site e não tem pra acelerar, tá bom? Porque às vezes tem um site lá que, tá dando um vídeo lá de 30 minutos que me pediram pra assistir, mas eu não tenho tempo pra assistir isso. Baixa essa extensão aqui e com essa extensão tu consegue acelerar. Yeah. Fala Tá. do. Fala do que tu fez lá no colégio. Não, pois é, tu tá falando lá do trabalho do livro lá? É, o trabalho Não, do pois Leandro, é, o a trabalho do minha Leandro. professora, ela mandou. Ela mandou um livro pra gente ler, né? Mas só que eu tava ocupado, eu tava aqui estudando as minhas coisas, que no caso eu achava mais interessante até então no momento. E daí ela pediu lá pra mim ler o livro, eu falei, quer saber, cara? Eu vou pesquisar um audiobook desse livro. Daí, beleza. Daí eu achei lá o audiobook.
E o audiobook tinha, se eu não me engano, 30 minutos de audiobook lá, a história tava bem, bem contadinha e tal. Daí eu peguei, né, utilizei os poderes da extensão, botei ele a tocar no 2.50 lá, e Deus o livre, terminei ali em 12 minutos, 15 minutos, terminei o negócio, fiz a resenha, papum, entreguei pra professora no mesmo dia. Feito brinco, cara. Olha aí. Não gastei uma Olha hora, aí. não gastei meia hora pra ler o livro, entendeu? E eu absorvi tudo, até hoje eu consigo contar a história perfeitamente. Credo, exatamente, cara, exatamente. Isso é um poder da velocidade mais rápida. E Mas nós somos jovens também. Só pra lembrar, eu tava de boca fechada e eu tava prestando extremamente atenção. Porque se tu pegar e botar pra tocar e, sei lá, começar a desenhar uma coisa assim, tu vai te perder. Presta atenção. Olha, cara, exatamente. Cara, olha só. E aqui a gente tem que falar que nós somos jovens e a gente gosta de coisas rápidas. A gente gosta de velocidade, a gente gosta de coisas que são práticas, rápidas, fáceis, a gente gosta de velocidade, cara. Então, a tendência do YouTube, cada vez mais, é trazer coisa rápida, é trazer coisa, imagens na tela, é trazer, enfim, as edições, elas estão voltadas mais pra esse tipo de situação, né, cara? Por quê? Porque os jovens, a nova geração, a gente é rápido, a gente domina as coisas rápidas também. Por quê? Enfim, a gente tem uma tendência pra ser mais rápido. Então, aqui vai o primeiro hack. O segundo, cara, poucas pessoas fazem isso, mas é um dos melhores canais. Olha só, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tava muito cansado um dia no trem, beleza? Eu tava muito cansado um dia no trem e, cara, eu queria aprender, eu queria usar o tempo do trem pra aprender alguma coisa. Só que, cara, eu não tinha paciência nenhuma de pegar o livro e começar a ler no meio do trem, porque me dava um jogo. Não sei porquê, mas me dava um jogo, entendeu? E aí eu fiquei, cara, como é que eu vou aprender alguma coisa aqui? E aí que, vendo o Ryan, né, quem conhece o Ryan aí, cara, eu aprendi que a gente pode escutar as coisas. Uma das coisas que a gente já tinha falado é que a gente pode aprender no canal auditivo. Eu só usava o visual, cara, pra aprender alguma coisa. E o visual é bom? É claro que é bom, mas o auditivo pode ser tão bom quanto. Então, usa o canal auditivo também. O canal auditivo você pode transformar tempo ocioso, ou seja, tempo que você não tá fazendo nada, em tempo de produtividade. E se você conseguir transformar esse tempo de produtividade, é claro que você vai pegar e aprender mais. É isso aí, cara. O que tu acha do canal auditivo? Não, o canal aditivo ele me salva muito, cara, porque é o seguinte, quando tu pega e lê um livro, o livro ele é meio que limitado à locomoção, tá? Porque quando tu tá caminhando, tu não consegue ler porque tu fica com a mão balançando. Quando tu vai tomar banho, tu não consegue ler porque tem água. Quando tu vai, sei lá, pro mato, ou tu vai pro escuro, tu não consegue ler porque tu não consegue enxergar, ou porque tu tá muito ocupado fazendo qualquer outra coisa, entendeu? Mas agora com o canal auditivo é diferente. Porque daí tu não precisa te preocupar com banho, pode botar ali tocar, em vez de tocar música no banho, escuta um podcast, cara, inclusive o nosso, né? Escuta um podcast e escuta um audiobook, pegou? Quando tu tá no pré-sono. O que é o pré-sono? Aquele momento ali que tu pegou, terminou tudo, e daí tu vai deitar. Mas aí tu tá com aquele negócio assim, tô deitando cedo, já não tô conseguindo dormir, bota tocar e vai escutando, vai escutando. Nem que seja uma conversa, entendeu? Uma coisa Uma que vai... caminhada também, numa Não, com caminhada. certeza, numa caminhada. Eu digo Você só... vai ler livro visualmente numa caminhada? É óbvio que não, né, cara? Você não vai ficar caminhando e vendo o livro. Você pode escutar o livro. O Milagre da Manhã, aliás, o Milagre da Manhã eu escutei todo andando de bike, cara. Andando de bike. Botei Vai. no meu caso, eu não tinha opção de botar em 2x, tá? Então eu peguei a bike ali, escutei num X mesmo. Mas eu também tava descobrindo nessa época. Tava descobrindo. Então, essa aí é um baita insight. Terceiro, cara. Terceiro aqui é uma das últimas, porque tem um insight que tu vai trazer depois, que é muito interessante também, que é uma aplicação muito legal. Mas vendo que terceiro é o tem que ser. seguinte, ó. Aqui, como tu havia falado, ensine para outras pessoas. Eu, particularmente, pra fazer esse tipo de canal de contribuição, primeiro, eu tô fazendo esse podcast aqui, a gente tá fazendo esse podcast aqui, então, né, equivale também às coisas que a gente tá achando pertinente falar. E também, eu tenho um canal no Telegram, que inclusive o Ian também tá, que a gente utiliza, que eu utilizo, né, pra pegar tudo que eu leio no dia e colocar em áudio, pra depois eu escutar. Quando eu tiver num tempo livre, alguma coisa assim, eu pego e escuto. São o quê? Eu escuto em 2x, o Telegram ele tem a opção de escutar em 2x, então ensina pra si mesmo, entendeu? Se não consegue ensinar, se tu não tem outras pessoas que querem escutar aquilo, porque é muito recorrente isso, né? Ah, eu não tô muito afim de aprender sobre jurídico. Então, cara, ensina pra si mesmo. Pega, grava um áudio como se você estivesse dando uma aula, beleza? Isso é muito, muito interessante. Que técnica. É uma técnica, assim, ó, que, cara, te prende
o que tu tá falando, prende o que tu tá falando. Hoje eu tô relendo de novo, eu gosto de reler livro também, outra coisa aí, que é O Segredo da Mente Milionária, que é um puta livro aí, recomendo, que, nossa, mudou totalmente meu mindset. Cara, o quarto insight, vamos botar mais 2 insights de bônus aí, então. O quarto é o seguinte, coloca quando você estiver lendo, quando você estiver exclusivamente lendo ou fazendo alguma coisa assim, cara, coloca um ruído de avião. Nossa, não, deixa eu. Não, calma lá, deixa aí que é comigo. Gurizada, Manda aí. tem uma coisa chamada brown noise. É uma coisa que eu aprendi no canal Guru da Ciência, inclusive, também é um canal muito bom, cara. Aqui é só conteúdo, só conteúdo. O nome é Guru da Ciência, ele tava ali mostrando as técnicas de estudo dele, né? E eu só absorvendo. Daí daqui a pouco ele me largou um negócio chamado brown noise. E eu, cara, o que é esse brown noise? Ele falou que escuta. E na época eu costumava escutar uma musiquinha, né? Um lo-fizinho ali, só pra deixar um negócio, um climazinho e tal. Daí eu botei esse brown noise. E literalmente ficou bem assim, durante umas 3 horas, ó. Foi só isso, meu, foi só isso. E, meu Deus, o que é isso, meu? Parece que eu tô dentro de um avião, sendo que eu nunca fui um, mas parece que eu tô dentro de um avião. Porque era aquele negocinho de ar-condicionado, entendeu? Parecia uma coisa assim. Mas, tipo, tem de tudo. Tem de, sei lá, o vácuo do espaço, aquele barulho, tipo... Uma coisa assim. Isso te deixa mais focado, né, cara? Isso deixa o cara mais focado. Na minha opinião, o que acontece na minha cabeça? Cara, é o seguinte. É como se tu tivesse num ambiente vazio, entendeu? Tu pega todo o barulho que tá em volta de ti e tu aumenta o barulho do vazio. Quando tu aumenta o barulho do vazio, meio que o barulho que tá em volta de ti some. Porque fica barulho de vazio. Pegou? É, exatamente. Isso aí é pra tirar, sei lá, tipo, pessoas conversando, passarinho, aí tu, ó, um Nossa. passarinho tá cantando, daí tu olha pro lado, tu desfoca e tal. Agora só botando bem alto mesmo, tem que estourar os ouvidos com aquele negócio lá. Cara, você vai sentir um foco mais alto. Em ti, tu vai sentir um foco mais alto ali e é muito bom. Principalmente em ambiente que tem muito barulho. Aí mais um insight valioso. E cara, a quinta tu vai ter que falar que tu foi o pioneiro dessa técnica, eu acho. Não, eu tô até segurando ela na mão. A fita, meu amigo, a fita. Eu tô até segurando ela na mão. Seguinte, pessoal, esses dias é que assim, ó, eu e o Lucas, nós somos, digamos assim, a gente tá sempre testando o erro necessário, tá? Eu e ele estamos sempre testando o erro necessário. Tanto que uma vez eu decidi inverter o dia pela noite pra ver em qual momento eu era mais produtivo. E eu descobri que à noite eu era mais produtivo, porém, quando eu ficava muito tempo assim, eu acabava cansando. Mas esse aí não é o hack. Então, nesses vários tempos, né, que eu vou sempre testando alguma habilidade nova pra ver se eu consigo passar pras pessoas, né, eu peguei, escuta só esse barulho, pessoal. Isso aqui é uma fita. Eu peguei uma fita e eu percebi uma coisa, cara. Eu botei a fita na boca e percebi uma coisa. Meu foco aumentou em 800%. A questão é, por que aumentou em 800%? Quando tu tá sozinho, ou mesmo com gente em volta, assim, quando tu tá estudando ou uma coisa assim, tu tem o costume de quê? Às vezes botar a caneta na boca, às vezes tu tem o costume de falar sozinho, às vezes tu tem o costume de roer a unha e tudo mais. E, cara, isso pega a tua atenção e divide ela em 2. Quando tu divide a tua atenção em 2, tu perde o foco, entendeu? A tua atenção, ela tem que estar sempre 100% no que tu estiver fazendo. Sempre. Ah, tá, mas digamos que eu esteja comendo. Não é pra te comer estudando, cara, porque assim tu vai te desfocar. No caso, quando eu falo comer estudando, é tipo prato, feijão e arroz, entendeu? Uma bolachinha não mata ninguém. Mas também tenta não fazer isso. Quando tu estiver estudando alguma coisa ou lendo alguma coisa, tenta só ler ou tenta só estudar ali pra te ficar 100% focado e absorver o máximo. Eu peguei, botei a fita na boca, né? E daí, cara, eu percebi uma coisa, que quando eu tentava botar o dedo na boca pra morder, né, que sei, às vezes é um vício do cara, eu botava assim, não conseguia abrir a boca. Daí o meu foco, eu perdi o foco e já voltava automaticamente pro foco. Exatamente. Cara, isso, quando eu percebi isso, foi mágico. Eu liguei pro Lucas na mesma hora e mandei, inventei uma técnica. E olha só, quem quiser agora, quem quiser levar isso aí, ó, dizer que é dono, ó, vou patentear. Então vou ficando esperto aí, vou patentear. Cara, muito agregador isso aí, porque, olha aqui, eu só revisando os 5 insights que a gente passou aqui, beleza? Que, cara, esse negócio eu testei também, ó, vale a pena mesmo que dá mais foco. Vale a pena mesmo. Então vamos lá, vamos fazer uma revisão aqui dos 5 insights, dos 5 hacks aqui que a gente passou, que é assistir as coisas mais rápidas pra não dormir. 2, usar o canal auditivo. 3, ensinar outras pessoas. 4, Ou assim mesmo. ou a si mesmo aqui.
intrinsecamente valioso isso aí. O quarto é colocar o ruído de avião, ou alguma coisa, enfim, O que... brown noise. eu não lembro direito o nome, era noise, eu sempre boto noise e foco. E quinta é colocar a fita na boca, beleza? Quinta é colocar a fita na boca, isso aí é... Tu vai parecer um maluco fazendo qualquer coisa que que tu esteja fazendo. Mas vai aumentar a produtividade, pode confiar na gente aí. Não, pode confiar que é 100% garantido. Cara, muito agregador, muito agregador. Então vamos pro último tópico aqui? Vamos. Pro último tópico aqui, que já tá em 1 hora. Então vamos agora pro último tópico que eu quero falar aqui com vocês, cara. Eu quero falar contigo aqui também, que assim, a gente tem que entender o que é aprender. Não adianta a gente, enfim, dar as melhores técnicas, dar as melhores ferramentas do que a gente sabe de aprendizado, se a gente não falar o que é aprender, o que é aprendizado, por que isso vale a pena, né? Enfim, cara, a minha opinião sincera é que aprender é mudança, cara. Aprender é mudar, né? Aprender é mudar. Por quê? Porque se tu não aprender nada, se tu for uma pessoa que não vai utilizar nenhuma dessas ferramentas para aprender alguma coisa, significa que você vai ser a mesma pessoa para sempre. E cara, o mundo está em evolução e nós temos que estar numa evolução também. A gente também tem que estar numa evolução. Então, na minha opinião, aprender é mudança. Não, sim, concordo totalmente contigo. Eu gostaria até de fazer uma comparação. Eu não sei se vocês conhecem aquele cara lá da Discovery, eu acho que o nome dele é Ben Grylls. Aquele cara lá que se aventura e tudo mais. Cara, aquele cara, ele tem uma mochila que ele consegue tirar até uma escada de dentro. Então, cara, pega a tua mente e transforma ela naquela mochila, entendeu? Pega a tua mente e transforma ela naquela mochila. E qualquer coisa que tu vê, assim, ó, ao teu redor, tu transforma em conhecimento. Quando tu chega num certo nível, assim, que tu tá aprendendo as coisas, tu percebe que tu consegue aprender com qualquer coisa. Aprender com qualquer coisa. Vai passar um carro, vai buzinar atrás de ti, tu, meu Deus, teoria da relatividade? É isso? É tipo isso, entendeu, cara? É muito louco, tu consegue aprender com qualquer coisa. Tudo vai te gerar o famoso insight. Tudo vai te gerar o famoso insight. Isso aí, o cara, enfim, é uma loucura, né, cara? Conseguir olhar uma série, conseguir olhar, enfim, qualquer tipo de coisa. Eu vou dar exemplo aqui, tá? Porque, enfim, se a gente não dá exemplo, a gente também não... Não vale de nada. Não vale de nada. Eu vou dar um exemplo aqui, cara. Eu aprendo coisas olhando série e olhando filme. Por exemplo, The 100. Cara, antes de olhar aquela série The 100, eu não entendia uma visão holística de mundo, tipo, que pessoas são divididas. Cara, me deu uma outra visão aquela parada lá. Outra coisa, Naruto. Naruto me ensinou muito. Naruto é uma escola de caráter, meus amigos. Naruto é uma escola de caráter. Não, nem te conto, tia, nem te conto. Cada personagem tem sua história e, cara, você pode conseguir partes de qualquer um dos outros. Por exemplo, o Naruto, por exemplo, ele tem habilidades que a gente tem que levar em conta. Empatia. Quem conhece Naruto sabe o Papo no Jutsu, né? Que é... Enfim, ele se coloca no lugar do outro e consegue sentir o que o outro tá sentindo. Isso é uma soft skill que é muito valorizada hoje em dia. Segundo, liderança, cara. O Naruto é Hokage agora. A gente tem vários Hokages que assumem uma posição de liderança e a gente pode ver eles agindo como que eles agem em prol do seu bem. Cara, é muito interessante. Outra série que eu vi é Lucifer, o Diabo. Enfim, cara, você pode aprender linguagem corporal, como é que o cara se olha, é muito insano aquilo lá, eu acho muito massa. Inclusive, já queria puxar uma ponta pros Peaky Blinders, cara, que olha, sensacional. Cara, se tu é um empreendedor, se tu é um negociante, tu nunca viu Peaky Blinders, tá fazendo errado, Muito massa, mano, muito massa. Você vai chegar, assim, ó, quanto mais você aprender coisas, mais você vai ver que você consegue aprender com qualquer coisa na sua volta. Você olhando pro lado, você consegue aprender alguma coisa. E eu posso dizer com toda a minha convicção que todo dia eu aprendo pelo menos uma coisa nova. Que homem, vou te contar, hein? Exatamente. Cara, isso vale muito a pena. E agora, levando aqui com o nosso conceito de o que é aprender, cara, vamos dar uma palhinha pra galera do que aprender. O que aprender? Porque às vezes a pessoa, enfim, pode gerar essa necessidade, mas talvez ela não saiba dessa necessidade. Então, já que a gente está falando aqui, principalmente para empreendedores, para jovens que querem empreender, para jovens que querem, enfim, agregar valor para a sociedade desse tipo de maneira, vamos passar aqui, cara, quais habilidades tu considera, assim, convicta para uma pessoa que, sei lá, tá começando agora nesse mundo de aprendizado e quer aprender alguma coisa. O que tu diria para essa pessoa?
a primeira coisa essencial, e eu tô falando sério mesmo, não é brincadeira, a primeira coisa essencial pra te aprender, aprenda a fazer café. Porque é o que tu vai usar no teu caminho inteiro, cara. O Lucas até, eu não sei se tu sabe fazer café, mas aprenda a fazer café. Eu tô falando sério, é uma habilidade, cara, que ela é escassa, porque pouca gente sabe fazer café direito. Direito. Sem queimar o café, deixando o gostinho top. Então, não, eu tô falando sério, não é brincadeira. Aprenda a fazer café. Cara, se tu aprender a fazer café, cara, tu vai perceber o seguinte, que tu vai liberar horas pra tua frente. Toma café depois ali do almoço, que é o momento que tu fica mais preguiçoso. Toma um café, tu já vai ficar no 220, já vai voltar. Se tu não gosta de café, cara, tem outras opções aí que eu não vou citar, porque eu não tô sendo patrocinado por ninguém. Mas aprenda a fazer café. Aprenda a fazer café. Eu tô falando sério, Beleza. é primordial, aprenda a fazer café. Beleza, eu vou passar um negócio aqui pra galera, é o seguinte, ó, galera. Quando você vai aprender alguma coisa, quando você vai escolher o que você vai aprender, se você quer ser um profissional, você primeiro tem que fazer autoanálise. O que você quer ser? Você quer ser um empregado ou você quer ser um empregador? O que você vai querer ser na sua vida, beleza? O que você vai querer ser na sua vida. Mas enfim, aqui algumas habilidades que você pode desenvolver que pra mim, na minha opinião, são gerais, que você pode pelo menos começar a desenvolver. Primeiro, soft skills, liderança, empatia, trabalho em equipe, são habilidades assim que todo mundo deveria ter. Como tu falou da mochila do Bear Grylls, as habilidades multiuso, isso são habilidades multiuso, porque a gente pode usar liderança, negociação para vários tipos de coisa. Vários tipos de coisa. A gente pode utilizar tanto no campo de empregado, tanto no campo de empregador. E aqui algumas habilidades para empregador, enfim, habilidades que eu, na minha opinião, considero intrínsecas são essas aí, beleza? São essas aí, são as soft skills. Pode pesquisar aí, tem várias soft skills para você aprender. Isso é muito agregador mesmo. E cara, se você quer se verticalizar em alguma coisa, a mensagem que eu quero passar nesse podcast é o seguinte: se você quer se verticalizar em alguma coisa, por exemplo, Lucas, eu tô na minha jornada empreendedora, eu quero aprender contabilidade. Ou melhor, eu quero aprender edição de vídeo. Eu quero ser um profissional em edição de vídeo. Quero fazer um negócio de edição de vídeo. Quero que o Ian responda essa pergunta, porque, enfim, ele que entende da edição de vídeo, o mano sabe mexer, sabe usar totalmente o Premiere, sabe aplicar totalmente o After Effects. Aqui, cara, sou mundialmente conhecido como Adobe Man. Adobe Man. E a edição desse mano é comparado dos gigantes, beleza? Comparado dos gigantes. Eu nem vou citar nome aqui, não vou citar nome aqui. Já citamos tanto no podcast um dos caras aí que, olha, acho que já tá bem claro. Tá bem claro. Manda aí. Então, irmão. Como que a pessoa pode se verticalizar? Tu é um cara verticalizado nessa área aí, que sabe bastante disso aí, então fala pra galera. Cara, eu acredito assim, olha, que tu não nasce com paixões, ok? Tu não nasce com paixões, elas são criadas no teu caminho. Então, cara, a primeira coisa que eu acredito que seja essencial é apaixone-se pela coisa, tá? Apaixone-se por tudo, seja um cara apaixonado por tudo, tá? Seguinte, veja coisas que podem abrir totalmente o leque de ideias. Veja vídeos incríveis de edição em que a pessoa, sei lá, a pessoa usa um chroma key, ela vai parar em Paris e daí, de repente, o braço dela volta pra Nova York e tudo mais, entendeu? Esse tipo de coisa louca. A pessoa pegando um carro de verdade, assim, que tá gravado, ela pega e diminui, encolhe o carro, bota dentro da mão dela. Cara, isso não é uma coisa que qualquer um consegue fazer. Tu vê aquilo e tu vê alguém, que, pelo menos essa é a minha visão de criança, quando eu falo de edição de vídeo, tu vê alguém distorcendo a realidade, cara. Aquilo é incrível, tu vê alguém pegando uma coisa que tu vê todo dia que é real, e essa pessoa, ela molda aquilo como ela quer, através de um vídeo. Cara, isso é tão incrível, isso me dá uma tesão tão grande, que quando eu olho assim, eu falo, meu, como é que eu não sei fazer isso? Como é que eu não sei fazer isso? Então, é aí pra ti que nasce a necessidade. Cria uma paixão pra ti, cara, cria uma paixão em qualquer área que tu queira te especificar e te horizontalizar. Ler livros, eu não era um cara que lia livros. Não tanto quanto o Lucas, eu não era um cara que lia livros. Então teve um momento, cara, que eu vi que um livro, ele é como se fosse um avanço de vida pra ti, sem tu perder tempo. Digamos assim. Eu tava com o quê? Com 7, eu li 7 vezes mais livro que tu numa época ali. Exatamente, não, teve uma época que é a seguinte, eu era tão vagabundo, que eu li um livro e eu acho que tu já tinha lido uns 5 ou 3 por aí. Só pra te ver. Não, eu lembro que tu tinha lido 2, tinha lido 15, 14. Não, exatamente. Até alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu tinha, eu acho que lido 5 livros, e tu tinha uns 5 ou 4 livros, e tu tinha lido em torno de uns 14.
Essa parada. Tu já tava repetindo o livro e eu não tinha nem terminado as que eu tinha. Mas voltando ao assunto, te torna apaixonado pelaquilo. Porque ler um livro pra mim é como seguinte, como se eu tivesse 15 anos agora, tá? Eu li um livro, eu fiquei com 17 anos, mas eu continuo com 15. E tu continua lendo, vai ter um momento que tu vai ter, sei lá, uns 200 anos, e tu vai ter 25 anos. Pegou? É tu avançar no tempo. Vai estar muito à frente Da tua da realidade. tua, Das pessoas que da tua convivem contigo. realidade. E eu não digo isso por superioridade, tipo, por querer se tornar superior. Eu digo tu querer ficar melhor que tu mesmo. Tu querer vencer de ti todos os dias. É isso que eu digo. Tem uma visão de criança, cara. Seja Essa parada apaixonado, aí. seja apaixonado. Essa parada aí é muito importante. E se a gente pegar tudo que a gente viu aqui, cara, tudo que a gente falou nesse podcast, tu definiu a habilidade que tu queria, né? Tu procurou pessoas que possuíam esse conhecimento, tu comprou cursos online, Network, importante demais. manteve constância e não, pelo menos depois do certo tempo, tu manteve a constância e não desanimou. Terminava o quê? Um curso em uma semana e já aplicava. Por exemplo, cara, isso aqui é importante também. Eu não falei isso aqui, mas o aprendizado pra mim é composto de 3 coisas, tá bom? Uma, tecnicamente, não pode não depender da outra. Depende de muita coisa. Mas o aprendizado, na minha opinião, ele resume a estudar, aplicar, melhorar, observar. São 4 coisas, são 4 verbos simples. Tu pode aprender observando, vendo alguma coisa normal, que tu pode não estar no momento de aprender ali, por exemplo, não estar em sala de aula, entre aspas. Segundo, você pode estudar aquilo, sei lá, quero aprender edição de vídeo, então vou estudar edição de vídeo. E, cara, aqui tá o segredo do aprendizado, é a aplicação. Não adianta também você ver toda a teoria, toda a teoria, toda a teoria, se você não aplicar. E como que se aplica o conhecimento, cara? Eu quero que o Ian responda isso, mas antes dele responder isso, porque ele é um exemplo de um cara que aplicou o conhecimento que ele nem tinha estudado tudo, ia aplicando e, cara, conseguiu fazer uns Meu, trabalhos assim eu fico sem muito jeito. tops. O Mauro conseguiu fazer o... Nossa, eu nem vou falar aqui. Mas, cara, a aplicação, ela é muito, 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 muito top. Como é que você pode desenvolver a aplicação? Você pode primeiro ensinar para outras pessoas e ensinar para si mesmo. Isso já é uma espécie de aplicação. A gente já falou isso. Mas, Ian, eu tô estudando edição de vídeo, por exemplo. Uhum. Quando eu falo edição de vídeo, galera, pode ser qualquer tipo de habilidade. Pode ser programação, pode ser edição de imagem, pode ser Excel, pode ser Word, pode ser PowerPoint. Cara, pode ser qualquer tipo de habilidade que você queira utilizar. Mas eu tô desenvolvendo a minha habilidade agora. Tô estudando. Eu tô no papel e caneta aqui anotando as coisas que eu preciso fazer pra fazer o que eu quero fazer. Tá. Beleza? Como que eu aplico esse conhecimento? Aplicar no sentido de fazer alguma coisa, começar a aplicar em prol do meu objetivo. Por exemplo, eu quero fazer eu tô fazendo esse curso de edição de vídeo para ser um cara muito bom em edição de vídeo. Só que eu quero começar a aplicar agora. Como é que eu começo a aplicar? Como eu aplico conhecimento? Tá. Pra te começar a aplicar um conhecimento, realmente tive que formular uma coisa aqui na cabeça um pouco mais complexa, tá? Então vou mostrar o meu outro lado. Pra te começar a aplicar o conhecimento, cara, pelo menos em questão de edição de vídeo, cria um projeto próprio, tá? Porque quando tu começar a estudar edição de vídeo, tu vai estar o quê? Tu vai estar ali, vendo ali um jump cut, L cut, vai apertar ali, papum, meter um Luminous White ali, um Lumetri Color, vai aprender todo esse tipo de coisa. Color correction e tal. Daí, tu vai ver, tu sabe toda a teoria ali da primeira parte do curso. Ah, eu aprendi como se faz cortezinho e tal. Começa o teu projeto, te grava ali fazendo alguma coisa, ou grava a cena de alguma coisa que tu queira fazer, inventa uma moda ali, cara, inventa uma coisa. Só grava. E pega e coloca aquilo ali pra começar a editar. Tá, beleza. Agora tá tu e o projeto ali, tu e o vídeo. Daí tu vai começar a aplicar tudo, tipo, vai cortar. Tu aprendeu a cortar no curso, vai começar a cortar o vídeo ali. Vai cortar. Daí vai chegar um ponto que tu já utilizou todas as ferramentas que tu aprendeu no curso. Tudo que o cara te falou, olha, é assim que faz, tu já usou. Daí tu vai chegar num ponto que tu vai falar o seguinte: cara, esse vídeo ele tá bom, mas eu queria inventar alguma coisa a mais, eu queria fazer aparecer um pássaro lá atrás. Mas eu não sei, não aprendi isso no curso ainda não cheguei lá. Isso aí tá na aula 25, tá? Tá na aula 25. Daí, como é que eu vou fazer isso? Vai lá, eu sinceramente, ia lá no YouTube como colocar uma imagem ou como colocar alguma coisa no vídeo. Daí o cara ia lá e ensinava. Um conhecimento muito específico. Ia lá e ensinava.
e eu colocava. Segmentado, 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 segmentado. Exatamente, pegava lá e colocava o pássaro no vídeo. Caraca, ficou muito bom, mas agora eu quero fazer esse pássaro girar. Daí ele vai lá e pesquisa, tá, aprendi a fazer o pássaro girar. Daí tu vai continuar olhando o curso, vai continuar aprendendo, daí vai chegar numa aula que tu vai falar o seguinte, que tu vai aprender o seguinte, como botar cor em coisas que giram. É só um exemplo que eu tô dando aqui, não faz sentido nenhum, tá? Como botar cor em coisas que giram. Daí tu vai saber como colocar cor, daí tu vai ver, cara, eu já aprendi a fazer girar, agora eu vou misturar um conhecimento que eu aprendi de fora com um conhecimento que eu aprendi de dentro e criar uma coisa nova, entendeu? Cara, tu pega conhecimento de todas as partes, é assim que tu também te torna um autodidata. Tu pega conhecimento de todas as partes. Foi assim que eu aprendi Photoshop. Exatamente, cara. É assim que tu aprende qualquer coisa na tua vida. Tu pega e cria uma coisa tua. Tu dá forma para aquilo. Tu não te limita só à parte do conhecimento que tu tá pagando, no caso, que é o curso, né? Cara, vai por todo canto. E começa a inventar. Inventa até o teu programa crashar. Cara, deu tanto problema comigo. Que só o Lucas sabe. Meu programa, às vezes, crashava quando tava renderizando, tá? Isso é triste demais. Mas é a vida. Eu tava testando ali, apertando de botão, e isso cai um pouco naquela parte que a gente falou, né? De não tentar fazer tudo sozinho. Não tenta fazer tudo sozinho, tu vai fazer cagada. Mas o negócio é de testar o que tu já tá aprendendo. Tipo, usou um efeito, agora vai pro próximo. Nem ensinaram no curso como é que usa, mas testa ali só pra ver como é que ele é, se fica legal também. Daí não deu, vai pro próximo. E é assim que continua, cara. Testa, até tu chegar no objetivo que tu quer. Tu tem que olhar pra aquilo lá e falar, deu, tá bom, é isso que eu queria, consegui alcançar meu objetivo. Cara, insight valioso. Eu acho que é isso que eu tenho pra dizer. Valioso. E foi exatamente assim que eu aprendi Photoshop. E, cara, repliquem isso, porque é você pegar aquilo que você tá vendo no curso, beleza? Você tá vendo um curso onde tá tudo organizado, só que aquela aula que você quer ver, que, sei lá, é como corrigir cor, tá lá no final. Só que você pode, pelo menos, já aprender sei lá, eu quero corrigir a cor aqui, eu quero fazer uma correção básica. Você pode pesquisar como fazer uma correção básica de cor no Premiere, num vídeo do Premiere. Aí você vai aprender as ferramentas ali. Aqui, então vou fazer aqui. Pronto, você já sabe. Quando você chegar lá na aula de como corrigir cor, você vai ver muito mais coisa. É óbvio que você vai ver muito mais coisa. Tu meio Só que vai dividir o conhecimento e vai aprender mais. Tu não vai ser saturado, tu não vai tomar um banho gelado de conhecimento. Tu vai tomar, tipo, tu já sabia metade daquilo e vai aprender a outra metade. Cara, olha só. Isso aqui vale ouro mesmo, cara. Vale ouro mesmo. E aqui, eu quero encerrar aqui o podcast falando uma coisa, mas eu quero que tu fale. Primeiro eu vou fazer uma revisão de tudo que a gente falou aqui, vou só falar o que a gente falou aqui. Cara, a gente falou aqui como aprender, o que é aprendizado, autodidata, o que aprender, o autodidata, e também a gente falou como aplicar o conhecimento. Então, cara, esse podcast aqui vale ouro. Então, por favor, cara, já deixa o teu like aí, por favor. Que, cara, se você escuta 1, 2, 3 vezes, porque vale ouro o que tem aqui. Esse conteúdo aqui é muito top. Esse conteúdo aqui tá muito elevado, beleza? Então, já deixa o like aí, porque vai ajudar a gente, vai ajudar todo mundo. Não, vai ajudar principalmente a ti mesmo, que vai receber notificação depois que tu te inscrever. Nossa, meu parceiro, aí a gente vai trazer muito mais insights desse aqui. Essa aqui é só a primeira temporada do nosso podcast, beleza? A gente tá testando aqui de graça pra ti, tá bom? A gente tá testando tudo que a gente faz aqui, a gente cria testes e te entrega só o resultado babado, já mastigado pra ti. Então não tem do que reclamar, Exatamente. Ian, eu quero que tu faça o seguinte, cara. Manda aí quero que tu mande uma mensagem final aí no podcast pra falar aí pra galera. Mensagem final, cara. Assim, eu fico até meio emocionado. E como que a gente pode te encontrar nas redes sociais também? Eu quero saber esse tipo de coisa. Pra começar, então, a mensagem final que eu tenho, cara, é... Tira a bunda da cama e levanta. E é isso aí. Entendeu? É isso aí, porque é isso aí que te impossibilita de fazer qualquer coisa, tá? É só isso que te impossibilita. Tira a bunda da cama e se levanta. A partir daí tu te tornou outro nível. Já virou... Já tá no nível 2 já. A gente fala sobre isso no próximo podcast. A gente fala isso no próximo Flux. Então é o seguinte. Pode me encontrar, @Stedan. Consegue me encontrar no Instagram lá. Tu não vai ver foto nenhuma minha. Soletra aí rapidão pra galera. Claro.
Se eu não me engano, é Estedan Júnior. Na verdade, eu vou. eu posso até estar enganado, mas de qualquer jeito vai estar no banner ali do canal, tá? @Estedan ou Estedan Júnior. Stedan. Beleza, beleza. Cara, eu vou mandar a minha mensagem aqui pra rapaziada. Galera, olha só. O que a gente falou aqui é sobre uma dádiva, sei lá, um dom que a gente ganhou, todo mundo ganhou, que é o dom de aprender, o dom de mudar. Porque a gente sabe que tem espécies de animais que aprendem de forma muito mais difíceis as coisas, enfim. E, cara, a gente aprende qualquer coisa com qualquer pessoa, a gente aprende em sociedade. E, cara, a base da nossa civilização, o mundo foi construído por pessoas que aprenderam. Tudo que está à nossa volta foi construído por pessoas que aprenderam, por pessoas, enfim, que utilizaram diversos insights, e eu tenho certeza que alguns deles aqui, provavelmente, eles utilizaram também o que a gente falou aqui. A gente falou como aprender, a gente falou o que aprender, a gente falou como aplicar o aprendizado. Cara, vale ouro que tá aqui, então já deixa o seu like. Você pode me encontrar na internet, no Instagram, como @lucaspereira, normal, né, Lucas Pereira, RS. RS de Rio Grande do Sul ali, beleza? Cara, vale ouro isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Essa foi a minha mensagem final. E é isso aí. Até logo!